E aí, galera, vamos falar hoje sobre a parte de constituições. Lembrando sempre que, como a prova da Strix é temática, e esse ano a gente está fazendo 30 anos da nossa Constituição, pode ser que venha como tema de uma das questões justamente a um passeio, vamos dizer assim, pelas constituições do Brasil. Então a gente começa na Constituição de 1824, que foi aquela Constituição do Império. O Brasil tinha ficado recém-independente e começa a se fazer o processo de elaboração da nossa Constituição. Mas aí você se lembra que Dom Pedro I não vai gostar do projeto, o chamado projeto da mandioca, porque esse projeto tinha como uma das suas características a descentralização do poder. Dom Pedro vai lá, com apoio do exército, da Inglaterra, de uma parte da aristocracia, desce-lhe a madeira na Assembleia Constituinte, e aí Dom Pedro vai dissolver a Assembleia Constituinte e vai impor a primeira Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1824, cuja Constituição teve algumas características que você não pode esquecer. É a única Constituição monárquica da história do Brasil, é a Constituição que, a partir de 1848, vai ter como sistema de governo o parlamentarismo, é a única Constituição em que o voto foi censitário, é a única Constituição em que o Senado é vitalício, é a única Constituição em que você tem uma religião oficial, não é um Estado confessional, que no caso era a religião católica. Agora, a Constituição de 1824, ela tem uma característica muito importante, ela é uma Constituição super centralizadora. E ela traz em si um anacronismo, ela traz em si uma incongruência. Ela é uma Constituição que fala sobre a divisão do poder. No artigo 9º da Constituição, ela diz que um Estado que não tem divisão de poder efetivamente não é um Estado de direito. Só que no artigo 81, ela diz que o poder moderador é a chave da organização política de todo o império e que todos os poderes estão limitados à obediência ao poder moderador, obrigados a obedecer o poder moderador, e chama o poder moderador a chave da organização política de todo o império. Então, na prática, embora haja essa divisão de poder, na prática essa divisão de poder não acontecia. Outra coisa importante que a gente deve lembrar é essa questão da ligação da igreja com o Estado, que isso era feito justamente porque o Estado era quem remunerava os padres, não é? Era o Estado que muitas vezes construía as igrejas, mas graças a esse poder que o Estado tinha sobre a igreja, não é? Esses benefícios que o Estado dava à igreja, a igreja também dava certos poderes ao imperador. Lembre que dois eram os poderes principais: o poder de nomear os bispos do Brasil, que era o poder do padroado, e o poder de aprovar ou não as leis que eram feitas pelo Papa. Então, todas as leis que o Papa fazia para entrar em vigor na Igreja do Brasil, era preciso que o imperador desse um beneplácito. Então, o padroado, o direito de nomear os bispos, e o beneplácito, o poder do imperador de aprovar ou não as regras que o Papa fazia para que elas entrassem em vigor na Igreja do Brasil. Aí a gente vai para 1891. A gente sabe que em 1889 tinha se proclamado a República e, portanto, uma mudança tão fundamental na história do Brasil, era necessário que houvesse uma mudança na Constituição. Então, em 1891 se faz uma nova Constituição, é a primeira Constituição republicana, a primeira Constituição presidencialista, e é essa Constituição que vai lançar as bases do republicanismo brasileiro, criando o Estado laico, criando a divisão em 3 poderes, eliminando o poder moderador, criando o Senado eletivo e temporário. E uma marca muito forte da Constituição de 1891 foi justamente o fato de que essa Constituição dava aos estados uma grande autonomia. Então, ao contrário da Constituição de 1824, que era uma Constituição unitarista, ou seja, onde o poder estava basicamente nas mãos do imperador, onde as províncias e os municípios praticamente não tinham autonomia nenhuma, a Constituição de 1891 já é o contrário. É uma Constituição em que essa autonomia é bastante importante. Aliás, de todas as Constituições do Brasil, a Constituição que teve maior federalismo, em que os estados foram mais autônomos, foi justamente a Constituição de 1891. Detalhe para a Constituição de 1891 é a questão do voto. Enquanto a Constituição de 1824 o voto era censitário, ou seja, para você votar e ser votado você precisava ter uma determinada renda, a partir de 1891
o voto deixa de ser censitário. O que não quer dizer que tenha passado a ser um voto democrático. Não vai ser um voto democrático justamente porque, a partir de 1891, a Constituição determinava que para você votar você tinha que ser alfabetizado. E como mais de 90% da população brasileira naquela época era analfabeta, não é? Então essa população praticamente toda não votava. Tanto é que quando o voto era censitário, votavam mais pessoas do que agora que o voto deixa de ser censitário, mas que é obrigatório que houvesse a comprovação de que você era alfabetizado. A gente deve lembrar, entretanto, que a Constituição de 1891 é a Constituição do voto do cabresto. Então, embora tenha essa história de que só vota quem é alfabetizado, na prática, alfabetizado era quem o coronel, o líder político local, decidia que era alfabetizado. Se você ia votar no candidato dele, meu amigo, você era alfabetizado. Pegava a professorazinha, filha do coronel, a professorazinha pegava na sua mão e aí você ia desenhando aquela sua letra de eletrocardiograma e assinando o seu nome, você estava alfabetizado. Lembre que a Constituição de 1891 determinava que o voto era aberto, então o voto não era secreto. Então, na medida em que o voto era aberto, meu amigo, você se lembra que toda patifaria era possível. Então votavam vivos, mortos, a nascer, todo mundo votava, desde que votasse no candidato do coronel. Era o famoso voto de cabresto. Agora, a Constituição de 1891, ela dura até a Revolução de 1930, só que em 1930 Getúlio faz a Revolução e uma das marcas da Revolução de 1930 é justamente essa pegada modernizadora. Por isso Getúlio vai cancelar a Constituição de 1930. Só que Getúlio, muito esperto, ele deixa de convocar uma Constituinte, porque na medida em que ele não convocava uma Constituinte, uma nova Constituição não era feita, então Getúlio governava por decreto, ele não tinha os limites de uma Constituição. Então foi isso que desencadeou a Revolta Paulista de 32. Lembra disso? A aristocracia paulista estava doida para tirar Getúlio do poder. E como a aristocracia estava doida para tirar Getúlio do poder, ela tinha que arrumar uma forma, uma desculpa para jogar o Brasil contra Getúlio. E a desculpa foi essa. Qual foi a desculpa? A desculpa de que Getúlio não tinha convocado uma Constituinte e Getúlio estava governando o Brasil sem Constituição, como se fora um ditador. Foi aí que os paulistas fizeram a Revolução de 32, revolução que, entretanto, não vai ter sucesso. E não vai ter sucesso por quê? Porque os outros estados perceberam que, na verdade, São Paulo, as aristocracias paulistas, as elites rurais paulistas, estavam querendo mesmo era voltar ao poder, não é? E aí os outros estados não vão apoiar São Paulo luta sozinho. É a época em que os paulistas estavam muito enfraquecidos por causa da crise de 29, e aí São Paulo é derrotado, a Guerra Paulista é derrotada em poucos meses, mas Getúlio, muito esperto, ele não vai deixar de convocar uma Constituinte, porque se ele deixasse de convocar uma Constituinte, todo mundo em São Paulo ia dizer, tá vendo? O cara é ditador mesmo, tá vendo? Ele não convoca uma Constituinte, ele vai governar o Brasil sem Constituição, como ditadura. Então, para não dar o que falar, para não dar razão a seus inimigos, Getúlio convoca uma Constituição em 1933, Constituição essa, Constituinte, melhor dizendo essa, que pela primeira vez vai ter uma mulher, Carlota Queiroz, não é? Que vai ser a primeira Constituinte do Brasil, a primeira mulher a participar de uma Constituição, da elaboração de uma Constituição no Brasil, uma Constituição que fica pronta em 1934 e que trouxe importantes inovações, não é? É a Constituição que traz o voto feminino, é a Constituição que traz o voto secreto, que cria a justiça eleitoral e que vai dar uma série de direitos trabalhistas, como o direito de férias, o direito do repouso semanal remunerado, não é? As férias que antes não eram remuneradas passam a ser remuneradas, não é? O limite de tempo de trabalho semanal passa a ser de 48 horas, vai haver a partir de agora o direito de sindicalização, então uma série de direitos que foram estabelecidos na Constituição de 1934. O problema é que a Constituição de 34, ela proibia a reeleição e Getúlio não vai querer sair do poder. Então, em 1937, você se lembra, Getúlio inventa uma história, não é? Uma das primeiras fake news da história do Brasil. Getúlio inventa que estava havendo uma tentativa dos comunistas de tomarem o poder, em 1937,
Lembre que os comunistas já tinham tentado tomar o poder em 35, a famosa intentona comunista. Em 37 ele inventa essa história. É o plano Cohen, aquele plano dos comunistas de tomar o poder no Brasil, que era mentira, mas que o povo naquela época acreditou. E Getúlio vai usar essa história para justificar a sua manutenção no poder e a instalação de uma ditadura que é o Estado Novo. E aí ele faz uma nova Constituição para o Brasil, que é a Constituição 37, uma Constituição que na prática nunca foi posta em prática, e uma Constituição que dava plenos poderes a Getúlio Vargas. Tanto é que essa Constituição ficou conhecida na história do Brasil como a Constituição Polaca. Por que polaca? Porque na época a maioria das prostitutas do Rio de Janeiro eram polonesas. Então, naquela época, quando se queria chamar uma mulher de prostituta, chamava de polaca. Então, a Constituição polaca é uma Constituição prostituída, uma Constituição que Getúlio manipulava como bem queria. E essa Constituição foi a Constituição que durou durante todo o Estado Novo, não é? É a Constituição do período em que Getúlio exerce o poder ditatorial no Brasil. Agora, não podemos esquecer, já que a gente está na seara das constituições, das leis, não é? Que o Estado Novo, embora tenha sido um período ditatorial, foi um período importante para o trabalhador no Brasil. Por quê? Porque como Getúlio seguia muito o modelo nazifascista, o Estado corporativista, o Estado que dava uma grande importância aos trabalhadores urbanos, usava os trabalhadores urbanos como massa de apoio, então Getúlio vai, durante esse período, dar grandes melhorias ao trabalhador, grandes benefícios ao trabalhador. Dois foram os mais importantes, não esqueça. Em 1941, a criação do salário mínimo, em 1943, a criação do mais importante conjunto de leis trabalhistas da história do Brasil, que é a consolidação das leis do trabalho, a CLT. Mas você sabe que durante o Estado Novo estourou a Segunda Guerra Mundial, Getúlio tenta ficar neutro, mas ele é pressionado pelos americanos, e em 1943 o Brasil vai ceder o uso das bases aéreas do Nordeste para os americanos. Em 1944, por causa do afundamento de navios brasileiros, Getúlio se vê obrigado a declarar guerra ao eixo, né, Alemanha, Itália e Japão, e aí o Brasil entra na Segunda Guerra. E o Brasil passa a viver uma grande incoerência. O Brasil estava lutando lá na Europa contra o nazifascismo, contra a ditadura, não é? O Brasil estava mandando os seus soldados morrerem para defenderem a democracia, mas internamente o Brasil era um país não democrático. O Brasil era uma ditadura. Então, essa incoerência não subsistirá ao final da Segunda Guerra. Getúlio cai em 45, em outubro de 45, e aí uma nova Constituinte é convocada e uma nova Constituição é feita em 1946. E essa Constituição de 46 é uma Constituição caracterizada por ser uma Constituição liberal, né? O Brasil saía de um período ditatorial e, óbvio, o desejo era justamente que nós vivêssemos num país democrático. Então a Constituição de 46 vai ser uma Constituição marcada justamente pela retomada da democracia, pela tentativa de estabelecer o Estado mais liberal, mais democrático possível. E esse Estado liberal democrático, ele dura até 64, não é? Porque em 64 nós vamos ter o golpe militar já logo no início, nas suas primeiras semanas, já faz mudanças radicais na Constituição de 46, porque é óbvio, a Constituição de 46 é uma Constituição liberal, estava se implantando uma ditadura no Brasil. Então, obviamente, essa Constituição se tornava incompatível, né? Então, os militares começam a mudar o texto constitucional através do AI-1, depois do AI-2, e já em 67 eles impõem uma nova Constituição extremamente centralizadora, onde os poderes estão basicamente concentrados na mão do presidente da República. Só que essa Constituição de 67, ela traz uma novidade em termos constitucionais. Ela é a primeira Constituição do Brasil a colocar uma eleição indireta para presidente e para governador. Getúlio tinha feito isso em 37, na Constituição de 37, só que nunca houve eleições. Durante o período da ditadura, essa questão do voto indireto passa a existir e todos os presidentes militares, todos os presidentes do período militar, de 67, não é? Desde a imposição, não é? Da Constituição de 67 até o final do período ditatorial, em 84, com a eleição de Tancredo, todos os presidentes foram eleitos indiretamente, bem como os governadores de estado. Lembre que os prefeitos das capitais eram nomeados pelos governadores dos estados.
Agora, essa Constituição vai durar até 1988, não é? Porque a partir de 84 o Brasil vai começando a mudar. Em 84 nós tivemos a eleição de Tancredo Neves. Tancredo morre, mas José Sarney assume, e com a assunção de José Sarney ao poder, começa, evidentemente, um processo constituinte para nós substituirmos a antiga Constituição militar por uma Constituição democrática, que é a Constituição que nós temos hoje. A Constituição de 1988, que completou 30 anos esse ano, a Constituição chamada Cidadã, porque é a Constituição que mais dá direitos políticos, sociais, trabalhistas, não é? Que traz inovações como a licença paternidade, a licença maternidade, o acréscimo na remuneração de férias, o acréscimo na verba de indenização por despedida imotivada. Então, todos esses benefícios é a Constituição que cria, basicamente no Brasil, o direito ambiental. Então, todo o direito do consumidor é contemplado também na Constituição de 88. Então, é uma Constituição extremamente preocupada com a democracia, com os direitos individuais, com a visão de progresso coletivo. É por isso, como eu disse, chamada Constituição Cidadã. Espero que esse resumo lhe ajude. Um abraço grande, até mais.